Bem, eu vou fazer um resumo bem simplificado sobre as preposições em inglês. In, on e at. Bom, essas preposições, nós podemos começar com o significado delas. Bom, o que significa in? In significa em. In significa dentro. Significa no, por exemplo. O que significa on? Bom, on significa sobre, com a ideia de em cima, né? Também significa no, também significa na. E o at também, significa em, também no, também na. Então, apesar de elas terem traduções muito parecidas, o jeito de usar é que é bastante diferente. Então, para fazer um resumo, vou falar o seguinte para vocês, o caso do in. In, a principal tradução dele é dentro. Então, se você fala, por exemplo, assim, na casa, eu estou falando dentro de casa. Então, eu devo usar in the house. Já se eu uso, por exemplo, on. On significa sobre. Mas ele também tem a tradução, assim como in, tem a tradução de no e de na também. In significa dentro, né? Mas quando eu falei, por exemplo, na casa, eu falei esse na com a ideia de dentro da casa. Então, por isso que eu usei in. On é sobre, mas ele também significa no e na. Aí eu falo, por exemplo, na mesa. Na mesa. Na mesa não é dentro da mesa, é sobre a mesa. Então eu falo on the table. Por que eu usei in the? Por que eu usei on the? Olha só. A somatória de em mais a é na. E a somatória de em mais o é no. Ou também em mais a é na. Porque o de, ele significa, lembrando, né? O, a, os e as. Então, quando eu somo in the, eu tenho no, na, nos e nas. E quando eu somo on the, eu também tenho no, na, nos e nas. Basta observar a palavra que vem aqui. Quando a palavra é mesa, então é na mesa. Se eu colocasse, por exemplo, chair. Chair é cadeira. Então, on the chair seria na cadeira, quer dizer, sobre a cadeira. Então, aqui eu tenho mesa, cadeira. Se eu pego, por exemplo, a palavra seat, que é banco ou poltrona, e eu quero falar no banco, eu também estou falando sobre e não dentro. Então, no banco, no é a somatória de em mais o, que eu vou ter também on the. Então, no banco, on the seat. Banco, poltrona, tá? Então, resumindo, você tem, dentro, sobre, no, na, em, tá? Isso aqui é só a ideia da preposição de lugar. Aqui, necessariamente, é dentro e sobre. Então, quando esse no e esse na aparecerem para vocês aí, só tome cuidado de saber se esse no, se esse na é dentro ou sobre, né? Por exemplo, na mesa. Sobre a mesa. Então eu vou ter on. Na gaveta. É dentro da gaveta. Então eu tenho in. Já se eu falo, por exemplo, a Maria está sentada à mesa. À mesa. E não, inclusive, da maneira errada que nós falamos em português, a Maria está sentada na mesa. Nós não devemos falar na mesa. Nós falamos que a Maria está sentada à mesa. Quer dizer, não é nem sobre
não é nem dentro, é só a preposição de lugar, que é o at. Por isso que a mesa vai ser at the table. Então, daí, ó, por isso que existe uma confusão muito grande entre as preposições. Porque o problema maior está no português. Que uma vez que nós não conhecemos ou não sabemos a diferença de quando é dentro, quando não é, quando é sobre, quando não é, é óbvio que nós vamos ter dificuldade para passar aí para o inglês também. O in, ele é sempre ligado a palavras como cidades e também países e também meses e ano também, que vou dar exemplos aqui para vocês. O caso do on, ele tem ligação com dias da semana, tá? E meios de comunicação eletrônicos, como TV, por exemplo, fala-se on TV, tá? E bem, por exclusão, se on é usado com meio de comunicação eletrônico, o in é usado com meio de comunicação escritos, tá? Então, se você for falar, por exemplo, no livro, fala-se in the book. E o at, ele tem uma ligação com números. Então, se você for falar o endereço, por exemplo, vamos imaginar que você fala que você mora no número 66 Paulista Avenue. Quando se fala em endereço, nós temos primeiro o número, depois o nome da avenida ou da rua, e aí a denominação se é rua ou avenida. Se Paulista fosse uma rua, seria Paulista Street. Vamos aproveitar os dois exemplos aqui. Como neste caso que eu usei o número vem na frente, então quando eu falo de endereço, eu uso o número vem antes, em primeiro lugar. Antes desse número, você deve usar a preposição at. Então a frase ficaria assim, ó, I live at 66 Paulista Avenue, que o número está vindo primeiro. Se você fosse falar só da Avenida Paulista ou da Rua Paulista, como foi o exemplo aqui, seja rua ou avenida, você falaria I live on Paulista Street ou I live on Paulista Avenue. Então, no caso de nome só de rua ou avenida, nós usamos on também. Nós falamos então de cidade. Então, se você falar que você mora em São Paulo, você vai falar in São Paulo. Tá? Você mora no Brasil, in Brasil. Que nós estamos, por exemplo, no mês de novembro, in November. Que nós estamos no ano de 2014, in 2014. Então aí seria formas também de usar o in. Dias da semana. Se hoje for uma sexta-feira, on Friday. Se você, por exemplo, viu alguma coisa na TV, on TV. Estou falando de meio de comunicação eletrônico, tá? Aqui também aproveitando, se fosse no livro, que é meio de comunicação escrita, in the book, tá? E o caso do at, na sequência aqui, era o caso de usar números, né? Se você fala assim, por exemplo, I live at 126 Lexington Avenue. Então tá lá, I live at
126 Lexington Avenue. Se você falasse só da Lexington Avenue, você usaria on Lexington Avenue. Uma coisa que é importante chamar a atenção e que aí a confusão é enorme é o seguinte. A gente fala que in é para os meses e on é para os dias da semana. Então você fala, por exemplo, in November, lembrando de escrever os meses e os dias da semana sempre com letra maiúscula, tá? E nós falamos, por exemplo, on Sunday. Ok, então isso aqui não tem erro. Aí alguém quer falar ou escrever, por exemplo, ele virá aqui no dia 15 de novembro. Então vou pegar a frase aqui, ó. Ele virá aqui no dia 15 de novembro. Tá? Ele virá, futuro, né? Então é he will come here. Aí vem a preposição. Agora eu tenho lá, dia 15 de novembro. E agora? Usa at por causa do dia, número. Usa in por causa do mês. Bom, olha só. O dia 15 de novembro, se vocês forem no calendário, 15 de novembro é um dia específico da semana. Então, 15 de novembro é um dia da semana. Se você só tiver um número, alguma coisa, 15, at. Se você só tiver o mês do ano, in. Agora, se você tem o mês do ano junto de um dia, ele representa, na verdade, um dia da semana. Então, aqui é he will come here on November 15, tá? Aqui ele está com esse TH, só fazendo um pequeno comentário, porque todos os dias relacionados aos meses do ano, do dia 1º de janeiro ao 31 de dezembro, os dias são contados com números ordinais, que indicam ordem. Olá pessoal, eu gostaria de pedir para vocês que compartilhem o nosso vídeo, né? Divulguem para os seus amigos e não deixem de fazer inscrição no nosso canal. Assim você poderá ter as informações semanais e sempre acompanhar aí as nossas aulas. Um grande abraço, fiquem com Deus.